Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso curso de Direito de Propriedade e hoje, na aula 2, nós vamos falar sobre as características e limitações da propriedade. Bom, as características dela, nós vamos começar com plena e exclusiva, tá? São duas características que estão previstas no artigo 1231 do Código Civil. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Bom, plena, nós já falamos na aula passada, que é quando estão reunidos os 4 atributos da propriedade no mesmo proprietário, né? E exclusiva significa que o direito de uma determinada pessoa sobre um bem exclui o direito de outra. Aí você pode se perguntar, mas como assim, se existem bens que são em condomínio, né? Existem duas pessoas são proprietárias de um mesmo bem. Então, isso existe, mas isso não é contrário a essa característica de exclusividade. Por quê? Quando existe esse condomínio sobre um bem, significa que cada uma dessas pessoas possui uma parte ideal do bem. E sobre aquela parte ele tem um direito exclusivo, né? Então, mesmo que o bem não seja divisível e exista esse condomínio sobre um bem, cada proprietário tem uma parte ideal. Então, essa parte ideal é exclusiva de cada um deles, tá bom? Por isso que essa característica, ela não se extingue, a propriedade continua sendo exclusiva, tá? Bom, ela é também irrevogável ou perpétua, ou seja, ela não se extingue pelo uso, e ela é um direito elástico, que pode ser distendida ou contraída quanto ao seu exercício. Essa característica é muito semelhante ao que nós falamos da propriedade plena e limitada, né? Então, assim, ela vai estar na sua elasticidade máxima quando ela for plena, quando tiver os 4 atributos. E conforme você for tirando esses atributos, ela vai se contrair, né? Esse direito vai ser menor. A propriedade é também um direito fundamental, tá? E esse direito fundamental, ele está previsto no artigo 5º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal. É garantido o direito de propriedade e no 23 a propriedade atenderá à sua função social, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o que é essa função social. Importante falar aqui que por ela ser um direito fundamental, ela pode ser ponderada com relação a outros direitos fundamentais, tá? Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana pode ser num processo, né? Num litígio, que o juiz precise ponderar entre esses direitos fundamentais, tá bom? Bom, e o que é, então, finalmente, a função social da propriedade, né? Acho que essa definição ela é bem clara para a gente entender, né, de onde que vem essa necessidade da propriedade ter uma função social, né? Uma função que atenda à sociedade, de certa forma. A propriedade, ela deixou de ser um direito subjetivo do indivíduo e ela tende a se tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária, né? Ou seja, a propriedade, ela implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência social. Entenderam? Bom, e onde que está previsto essa função social da propriedade? Como eu disse para vocês, no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, e também no artigo 170, inciso 3º, que fala sobre a ordem econômica, tá? A ordem econômica, ela tem que observar a função social da propriedade. É um dos princípios que precisa ser observado pela ordem econômica. E onde mais, né? Ela está prevista? Ela está prevista também no artigo 182, parágrafo 2º, e 184 e 186 da Constituição Federal. São os artigos que tratam da política urbana e da política agrícola e fundiária, né? Que vai falar ali sobre as terras, né? Então, é sempre sobre imóveis, bens imóveis e etc. Nós vamos ter essa função social da propriedade dos bens imóveis também, seja urbano, seja rural. E, por fim, nós temos também o direito de propriedade escrito, né, descrito no artigo 1228, parágrafos 1º e 2º do Código Civil. Então, nós temos todas essas disposições, tanto da Constituição quanto do Código Civil, que vão falar um pouquinho para nós e explicar um pouco sobre o que é essa função social da propriedade, tá bom? Mas quais são outras limitações, né? Porque lembra que nós falamos na aula passada que todos os atributos da propriedade, eles devem ser exercidos
se limitando à função social da propriedade, né? Eu não posso exercer o meu direito de usar da coisa se isso não atender um interesse social. Então, até mesmo se eu quiser destruir o meu bem, eu não posso destruir ele se isso ferir um interesse social, tá bom? Eu não posso fazer isso, porque ele tem que ter esse limite estabelecido pela função social. Tá, e quais são as outras limitações, além dessa? Nós temos o direito de vizinhança, nós temos Código Florestal e Lei de Proteção do Meio Ambiente, nós temos Código de Mineração e nós temos também, muito importante, as cláusulas que são impostas voluntariamente, tá? Então, os próprios indivíduos, né, que estabelecem a imposição dessas cláusulas para determinadas propriedades. Que cláusulas são essas, né? Cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade, que geralmente vêm todas juntas, tá? Geralmente o imóvel ele é gravado com todas essas cláusulas. Mas, claro, pode variar, mas geralmente é com todas essas cláusulas. Ou seja, ele vai ter essas limitações, ele não pode ser alienado, não pode ser penhorado e não é comunicável, tá bom? Então, esses são exemplos de limitações que o exercício da propriedade ele vai sofrer ao longo do seu... enquanto ela subsistir, né? Enquanto ela existir, enquanto não houver a perda da propriedade. Bom, essa foi a aula 2, eu espero que tenham gostado e até a próxima aula.